Muito bem, crianças, vamos iniciar a nossa atividade complementar 9. Primeiro, vamos preencher o cabeçalho e logo depois, na primeira questão, fazer a leitura desse trecho do texto Os 10 Sacizinhos que estamos aprendendo essa semana. Diz assim: eram 7 os sacizinhos, um foi contra as leis, então teve de fugir e sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos, um colocou o brinco, era um brinco enferrujado e sobraram 5. Eram 5 os sacizinhos, um foi ao teatro, o teatro pegou fogo e sobraram 4. Agora vamos responder na primeira pergunta, por que um dos sacizinhos teve que fugir? Você confere no trecho e daí responde. A segunda pergunta, com a fuga de um dos sacizinhos, quantos sobraram? Você vai observar em qual das estrofes há a fuga de um deles. Daí você vai observar quantos sobraram depois da fuga desse sacizinho. A terceira pergunta é: como estava o brinco que um dos sacizinhos colocou? Confira na estrofe qual era a característica, como estava o brinco que um dos sacizinhos usou e responda. E quando o teatro pegou fogo, quantos sacizinhos sobraram? Confira novamente no texto. Na questão número 2, nós estamos observando desse lado desenhos de numerais. Aqui nós temos o 5, o 4, o 8 e o 6. Desse outro lado, nós temos palavras: leis, biscoito, teatro e brinco. Bom, crianças, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar que essas palavras aqui, elas rimam com esses numerais. Daí você vai procurar 5 rima com qual dessas palavras? 4 rima com qual dessas palavras aqui? 8. E o 6? Daí você vai ligar cada número para a palavra que rima. Depois que você terminar essa questão, nós vamos para a questão 3. Você vai observar essa figura aqui, que é de um saci, e você vai escrever uma frase sobre ela, sobre a figura. Lembrando que a frase começa com letra maiúscula, nós colocamos espaço entre as palavras, lembra que a tia ensinou? E sempre terminamos a frase com um sinal de pontuação. Agora, você vai pegar esse quadro fonológico, colar no seu caderno e vai prestar atenção como vai ser realizado. Observem só. Estamos observando nessa primeira coluna figuras. Você vai escrever nessa segunda coluna as palavras. Aqui a palavra 9, aqui a palavra charrete, aqui a palavra biscoito, tapete e barata. Depois, na segunda coluna, você vai escrever a letra inicial de cada palavra. Qual é a letra inicial de 9? A primeira letra. Assim você vai fazer com todas as outras. Na terceira coluna, você vai fazer a quantidade de letras. Você vai contar quantas letras tem cada palavra e anotá-las aqui nesses quadrinhos. Depois, você vai escrever a letra final de cada uma dessas palavras, que é a última letra. Depois, você vai dizer qual é a primeira sílaba, o primeiro pedaço, 9. Qual é o primeiro pedacinho de 9? Aí você escreve aqui e assim também com todos os outros. Depois, você vai escrever aqui nessa coluna qual é a segunda sílaba. Depois, a terceira sílaba. Se a palavra tiver a terceira sílaba, se ela não tiver, vai ficar em branco. E por último, você vai contar quantas sílabas tem. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra? Por exemplo, 9. Quantas vezes a gente abre a boca para falar 9? É só contar. 9. Conta com os dedinhos. Quantos dedinhos apareceram aí? 2?
3. Daí, você anota a quantidade aqui nessa última coluna, ok? Então, agora, crianças, é a vez de vocês. Caprichem!